Meu nome é Jacira, eu sou historiadora na Copel e gostaria de tratar um pouco do assunto do qual sou responsável na empresa, que é arqueologia. A usina hidrelétrica Colíder, para ser construída e operada, ela precisa atender a algumas leis com relação à proteção ao meio ambiente. E como meio ambiente, nós temos tanto a questão natural, questões de fauna, de flora, quanto as questões ligadas ao ser humano, ligadas às sociedades. E nesse cuidado com o meio ambiente cultural, que é aquilo que vem dos seres humanos, nós temos o programa de preservação, prospecção, monitoramento e resgate do patrimônio arqueológico associado com atividades de educação patrimonial. Esse programa, ele foi um dos primeiros a se iniciar aqui na obra de Colíder e ele tratou de identificar principalmente vestígios de ocupações humanas do passado. Todos nós, seres vivos de todas as formas, compartilhamos a nossa existência no planeta Terra. E toda a nossa existência, ao longo do tempo, vai deixando vestígios, vai deixando marcas. E essas marcas, elas contam a nossa história, elas contam a nossa existência no planeta. No programa de arqueologia da usina hidrelétrica Colíder, há trabalhos que vão desde escavação para se identificar esses vestígios, esses materiais arqueológicos, e depois que são identificados, eles seguem para estudo, até mesmo em laboratório e em gabinete, onde os profissionais da área de arqueologia e outras ciências que tratam da história da humanidade fazem suas pesquisas para tentar identificar que populações que viveram nesse lugar no passado, o que elas faziam, quais eram suas atividades econômicas, qual era principalmente a sua forma de viver em comunidade. Então o programa de arqueologia, ele existe principalmente porque a legislação coloca para o empreendedor, para os grandes construtores, que deve-se ter cuidado com esse patrimônio. O programa de arqueologia, ele trata então de preservar a nossa própria história, porque ao longo do tempo nós nos perderíamos sem saber do nosso passado, sem saber como que vivíamos antigamente, se não fossem trabalhos desse tipo. Junto com a história é que sabemos quem que viveu antes de nós e muitas vezes entender um pouco melhor a nossa própria forma de viver hoje, a nossa cultura, nossos traços físicos, por que é que fazemos certas coisas da forma como fazemos, o que sonhamos, o que pretendemos para o futuro. Isso está muito ligado a esse passado que a humanidade teve. Então, o nosso trabalho com relação à arqueologia é bastante importante. O apoio de vocês, inclusive para ajudar na identificação desses vestígios. Como existe uma legislação, como eu disse, que cuida dessa arqueologia, desses materiais, que nós chamamos patrimônio arqueológico. Porque patrimônio é aquilo que tem valor para um determinado grupo. E os materiais têm valor a todos nós como pessoas, como sociedade. E a partir deles que se conta essa história. Então, por força de uma lei, existem algumas leis, na verdade, que protegem esse patrimônio arqueológico. O programa ele deve ser cumprido da melhor forma possível. E o apoio que vocês, que estão também trabalhando nessa obra da usina hidrelétrica Colíder, o apoio que pode ser dado é ajudar a identificar. Ao longo do tempo desse trabalho, as equipes de arqueologia estarão em campo. E caso algum de vocês identifique algum vestígio material associado a populações humanas, a equipe de arqueologia deve ser avisada. Porque se existe um vestígio, pode haver uma concentração de outros materiais, restos de antigas habitações ou mesmo de acampamentos humanos antigos que viveram nesse local. Então isso não pode haver nenhum impacto, não se pode passar uma máquina, não se pode interferir.
até que a equipe de arqueologia venha e libere essa área. Então nós pedimos que o trabalho seja feito em parceria. Assim como vocês precisam desenvolver o trabalho de vocês, a arqueologia também vai estar desenvolvendo. E o que vocês tiverem de dúvidas com relação a esse programa ou com relação aos vestígios ligados às sociedades do passado que estejam enterrados e que vocês contactem, nós pedimos que façam esse contato ou com o seu supervisor ou imediatamente com a equipe de arqueologia para que seja feita essa verificação. E assim agradecemos o trabalho de vocês.